65, você imagina que você vai aposentar todos os servidores públicos brasileiros aos 65 e ter que contratar novos. Não é possível... É uma bomba orçamentária. Tá, mas não é possível você fazer isso exclusivamente com os ministros. Discriminatório. Comissão parlamentar que foi conduzida pela Bia Kicis no governo anterior, da gente fazer a PEC da Bengala passar. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas isso já melhoraria muito a composição dessa Suprema Corte. Infelizmente, perdemos a oportunidade. A PEC da Bengala... A PEC da Bengala é que aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria. Pois é, mas ia diminuir. A proposta que tinha era a redução da idade da aposentadoria. Não iria mais até os 75 anos. Salvo engano, era até os 65 anos. Mas, essa PEC também é um problema, porque 65, você imagina que você vai aposentar todos os servidores públicos brasileiros aos 65 e ter que contratar novos. Não é possível... É uma bomba orçamentária. Tá, mas não é possível você fazer isso exclusivamente com os ministros. Discriminatório. Vai gerar uma reação em cascata, porque a PEC da Bengala, que levou de 70 para 75, ela atingiu todos os servidores. Para não deixar quebrar a Previdência que já está quebrada. Exatamente. Para fazer o velho trabalhar. É tudo muito arriscado nesse país. O Congresso precisa fazer coisas por inteiro no Brasil. Não um remendo, porque a gente fica remendo e remendo. Porque a PEC da Bengala aprovada, que levou de 70 para 75 anos a aposentadoria, não só de ministros, mas de servidores públicos, ela foi aprovada pela direita como uma reação para que a Dilma não nomeasse mais um ministro. E aí a gente vai fazendo coisas mal pensadas e taca-lhe saleiro entupido, taca-lhe saleiro entupido. Com vinagre. Exatamente. Agora, depois de uma solicitação da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República defendeu no STF a ideia de que as circunstâncias que envolvem os registros de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, em 30 de dezembro de 2022, sejam alvo de investigação independente. A controvérsia surgiu quando os dados do ex-assessor de Bolsonaro apareceram na lista de passageiros do avião presidencial e também em sistemas oficiais norte-americanos. No último dia 10 de outubro, o Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos confirmou à PGR que Felipe Martins não entrou no país naquela data e que Moraes usou um registro errôneo para justificar a prisão do ex-assessor de Bolsonaro. Para o Panaca-Geral da República, Paulo Gonetti, a divergência nos dados pode sugerir manipulação. Aspas, aventa-se a hipótese de que o réu tentou ludibriar as autoridades públicas com o intuito de embaraçar a persecução penal. O dolo de embaraço parece ser endossado pela disseminação de notícias distorcidas a respeito da prisão do réu e de ataques explícitos a autoridades públicas a fim de tumultuar a investigação criminal. Fecho aspas para falar aí do Panaca-Geral da República. Vocês veem a foto do Gonzo, do Muppets Babies aí do lado, olha o Gonzo aí. Agora, essa moda, Caio, que estreou no Brasil, né, de falar que qualquer crítica à autoridade pública é ataque. Eles trocam a palavra. Crítica não é ataque. Exato. Não quer ser criticado, fica em casa. Mas é uma maneira, Pavi, que eles têm de criminalizar crítica. Então você vai trocando as palavras. Crítica virou ataque. E aí é um ataque não à pessoa, não à atitude da pessoa, mas ao Estado todo, à democracia toda. Agora veja bem, nós estamos em 2025 na democracia relativa do Lula, né? Olha a manchete. Polícia Federal manda investigar, no fundo quem? A Polícia Federal. Porque foi ela que juntou essa prova no processo da entrada do Felipe Martins
inexistente entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Mas está muito claro, né, que o que chama a atenção, né, é que essa prisão do Felipe Martins, segundo as investigações dos Estados Unidos, pode ter sido uma prisão fabricada para fazer com que o Felipe Martins fizesse aquilo com que fizeram com o Mauro Cid, forçar uma delação contra o presidente Bolsonaro, para transformar o inimigo do establishment em inimigo do Brasil. Porque o presidente Bolsonaro é inimigo do establishment, e foi durante seu governo. Então eles precisavam transformar verdadeiramente o inimigo do establishment em inimigo do Brasil. E a única maneira de fazer isso era pegando as pessoas extremamente próximas a eles para falar contra ele. Só que tropeçaram no advogado do Felipe Martins, que conseguiu reunir todas essas provas e jogar tudo isso no ventilador. Porque essa história fake de golpe já não cola mais. Ninguém acredita mais nisso, apesar de ser repetida incansavelmente por todos os grupos de comunicação, né, assessoria de comunicação do governo Lula, que mama o dinheiro do povo, mama o dinheiro do seu, do meu imposto, para falar bem do governo, para te enganar, para mentir para você. Apesar dela ser repetida incansavelmente, essa história não cola. E o que aconteceu agora é que essa história chegou na ponta do abismo. E não tem como retroceder, Pavinato. É impossível que a PF assumisse o erro desse documento. Então ela dobrou a aposta. Porque se a PF assume a falsidade desse documento, ela coloca em risco e ela acaba com toda essa farsa chamada trama golpista. E não acaba somente com a farsa, mas acaba com todos que fizeram parte dela durante esses 3 anos que nós escutamos incansavelmente que o Brasil sofreu um golpe de batom e Bíblia na mão. O que aconteceu foi o fim da linha. Não tem como retroceder. Então eles dobraram a aposta. Mas o Brasil verdadeiramente sabe o que aconteceu. Claro que a gente tem os burros, nós temos as pessoas que ainda se informam através desses veículos de comunicação que insistem em mentir para elas, mas aí já é uma escolha, né? Você deixa de olhar para o fato e olha para aquilo que te falaram, porque você perde a tua capacidade de análise e quer escutar a capacidade que você imputou em alguém. Eu chamo isso de burrice, ignorância, mas cada um chama do que quiser. Quando você olhar no espelho e enxergar que você está sendo manipulado, que você é um burro e ignorante, talvez você mude de ideia. Mas é isso que estão tentando fazer com você. Agora, que essa história de golpe fake não cola e que essa prisão possivelmente fabricada, que segundo é o que diz a investigação dos Estados Unidos, foi feito para criminalizar a oposição e o presidente Bolsonaro, e está muito claro. Então, chegou o fim da linha, não tem o que fazer, eles dobraram a aposta. Agora vamos ver aonde essa dobrada vai chegar. Eu acho que vai ser soma 0, não tem para onde correr. Olha, no recurso apresentado ontem contra a sua condenação na trama da Loucademia do Golpe, a defesa de Jair Bolsonaro sinalizou que... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil.
pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.